Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, toda quarta-feira aqui cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje a conversa é sobre os benefícios do design de interiores para a sua saúde. Parece estranho pensar que existe essa relação, mas agora que estamos mais em casa, aposto que você tem reparado que o lar pode influenciar o humor e afetar a sua saúde. Não é apenas uma questão de estética ou algo supérfluo. E a gente fala especificamente do assunto com a designer de interiores, Jaqueline Arantes. Seja muito bem-vinda, Jaque. É um prazer estar aqui com você, Saine. Nós que estamos muito felizes de receber a Jaqueline. Somos conhecidas de Matão, não é, Jaque? Não dá pra gente não falar isso no programa. É uma história gostosa. É uma alegria tê-la aqui conosco. E Jaqueline, conta pra gente, não é uma novidade para quem conhece do assunto, mas hoje que a gente está ficando mais em casa, a gente sabe da importância do bem-estar do nosso lar. E o design de interiores, quais são os benefícios que eles trazem para nossa vida? É que, na verdade, essa pandemia mostrou pra gente que a casa e o caos, na verdade, são as mesmas faces de uma moeda. Hoje, as pessoas estão usando os seus espaços e descobriram, de repente, que trabalhar, morar e acomodar todas as suas atividades, sejam profissionais, pessoais, e mesmo, às vezes, as frustrações, criar momentos de lazer, tudo no mesmo espaço, então muitas vezes gera um caos. Então você tem casa e caos, ficou tudo igual. É um grande desafio, né? É um grande desafio para todo mundo. Todo mundo. Aqueles que habitam espaços maiores, às vezes têm uma condição, têm recursos melhores, no sentido de acomodar aqui e ali, mas a gente tem um grande grupo de pessoas, né, que praticamente usavam a casa para dormir, porque eram tantas atividades, sejam de trabalho, rotineiras, quanto as crianças, né, escola, natação, parará. Avós que às vezes habitavam, mas também tinham as suas atividades ou ficavam mais sozinhos em casa, de repente está todo mundo ali, todo mundo junto, com funções diferentes e gerações diferentes. Então a gente tem uma situação hoje os espaços têm essa questão multifuncional e multigeracional também, entendeu? Que você tem que aprender a lidar e de alguma forma administrar tudo isso. E quando você pega um projeto para desenvolver, para criar, o que se pensa? Porque as pessoas confundem muito designer de interiores com decoração. E não necessariamente, na verdade, pode sim ter a parte decorativa, mas design de interiores é muito mais do que a decoração daquele ambiente. Na verdade, a decoração seria você fazer uma orientação de compra de mobiliário, de cor do tapete, o quadro, uma cor de parede. Então, isso é uma decoração. O designer de interiores, ele já entra com a questão de conforto térmico, a questão de um projeto de gesso adequado, uma questão de acústica, projeto de luminotécnica. Então, você tem uma parte técnica para gerar esse conforto e o estudo do layout. De repente você tem uma proposta que aos olhos do usuário seria num sentido, sei lá, uma cozinha, uma sala, e um bom profissional, um designer, ele chega e fala, não, pera lá, a gente tem como otimizar essa funcionalidade, não só deixar bonito, mas também deixar funcional. Exatamente. E é muito importante, a gente vê tantos projetos que a gente, na realidade, a gente que não é da área, a gente não imagina o que aquele espaço pode oferecer para a família, para o seu funcionário, no seu escritório, na sua clínica. Então, tudo pode ser melhor desenvolvido com um olhar técnico, não é isso? Sim, e hoje, assim, independentemente de pandemia ou não, as empresas já estavam descobrindo a necessidade de você ter um espaço legal para os seus funcionários.
Então a gente brinca que a gente tinha que trabalhar com as empresas e criar áreas de descompressão, né? Porque não é só sentar, trabalhar, você começa produtivo, os problemas vêm, a sua produção cai, às vezes você precisa levantar, você precisa sair, você precisa mudar de áreas. Então as empresas estavam começando, né? Algumas já descobriram, outras estão nesse processo de ter esses espaços de descompressão para os seus funcionários. Bom, aí vem a pandemia, você vai trabalhar em casa e como é que você faz para descomprimir dentro da sua sala, né? Você tem que dar 2 passos para um lado de uma janela, de repente olhar para fora e falar, bom, é um desafio, né? É um desafio para quem está vivendo a situação e para os profissionais também conseguirem desenvolver isso de uma forma assim, de forma a solucionar, entender? De uma forma leve e eficiente essa questão toda para o usuário. Então quer dizer que nesse momento de pandemia você não teve muita parada? Você não ficou em casa fazendo quarentena, Jaqueline? Eu não fiz quarentena, definitivamente. Não fiz quarentena Teve nenhuma. muita demanda, as pessoas começaram a realmente enxergar essa questão importantíssima da vida, que é o nosso lar, que é a nossa vida em família, a nossa vida... E é assim, ó, a gente tem que entender assim, que quanto menor é a conexão emocional que você tem com o seu espaço, maior o isolamento se torna maior problema o isolamento se torna para você. Olha essa informação, que importante. Porque, entendeu? Você antes ia para casa para dormir. Você não estava muito preocupado, você nem tinha tempo de se preocupar. Aos finais de semana, é a casa dos pais, é os amigos, o lazer, parará, a coisa passava. Aí, de repente, você entra em casa e você olha para aquele espaço e fala, poxa vida, e esse espaço não me representa. Esse espaço não sou eu. Então, aí você tem que buscar uma situação que a gente chama de casa autoral. Você tem que tentar não, um bom profissional vai fazer isso. Ele vai pegar a personalidade do usuário e ele vai estabelecer essas conexões no espaço dele, independentemente do tamanho, de forma que o isolamento dele fique mais tranquilo, mais aprazível, que ele consiga contornar todos esse momento que a gente está vivendo de uma forma mais tranquila mesmo. E Jaque, você sente que as pessoas ainda têm um certo preconceito para trabalhar com designer de interiores? Ah, mas não vai ficar, como você acabou de falar, você entende, estuda a personalidade, a identidade do seu cliente, para que você consiga fazer um projeto de acordo com a identidade da pessoa, do dono da casa ou do dono da clínica, enfim. E muitas pessoas ainda sentem dificuldade de ter alguém junto pensando ou falando não. Às vezes você pergunta para alguém, ai, que linda que ficou, você teve alguém te ajudando? Não, foi tudo eu que pensei. Você já teve essa questão assim com algum... Sim. Eu acho que tem uma questão que é a vaidade humana, né? Sim. Então tem algumas pessoas que elas precisam fazer essa afirmação. Mas eu acho que quando você tem uma empatia, você tem que procurar um profissional que te passe segurança, mas com quem você tenha uma empatia. E eu, Jaqueline, quando eu vou trabalhar, o que eu sempre coloco para os meus clientes, o projeto é a 4 mãos. Eu vou ler você vai me contar, eu converso bastante e às vezes as pessoas acham até que é um papo meio sem sentido, mas eu tenho as minhas técnicas para tirar as informações que eu preciso e o meu próprio feeling em relação àquele usuário. Claro. E aí eu vou elaborar o projeto e eu vou devolver para o meu cliente e eu quero que ele seja absolutamente crítico até a gente ajustar aquilo de uma forma que ele se veja ali. Eu falo que um resultado maravilhoso é quando o cliente entra e fala, nossa, Jaque, ficou do jeito que eu queria, nem precisava de você, hein? Olha, ficou tudo do jeito que eu queria. Sinal que você atingiu todas as expectativas daquela pessoa. Mas você tem que ter essa empatia com o profissional. E essa segurança, né? Você entrega o seu lar, a sua casa, é muito importante. E a sua privacidade, né? Porque a gente tem que saber das suas manias, das suas loucuras, do seu modo de ver o mundo, que não são loucuras e manias, mas é a forma que você, é a leitura que você faz das coisas. E a gente saber trabalhar sem julgamentos. Isso é essencial. E aí e os profissionais, por sua vez, eles têm que também estudar muito, se inteirar muito
para que não caiam nos modismos, para que eles consigam, sabe, fazer essa leitura realmente da personalidade e não aquela coisa que a gente fala que é uma coisa mais comercial, que é o que tá usando, é o que tá aí. Ah, não dá, né? Então, mas é o que tá usando... que vai ficar para sempre, vamos dizer assim, não é? Exatamente. Sabe, eu falo que é igual se vestir, não é porque tá usando que fica bem em você, né? Você tem que se ver daquela forma. Então tem os dois lados da moeda, a empatia do cliente com o profissional, a empatia do profissional de fazer esse trabalho de garimpagem com o cliente, né, de querer se envolver dessa forma, e a parte profissional mesmo, do profissional não se deixar levar pelos modismos, pela coisa mais fácil, que é o que está usando, então vamos colocar isso que vai dar certo. É isso mesmo, olha que conversa boa. Quem diria, hein? Olha, o design de interiores pode mudar o nosso momento em casa, o nosso bem-estar, aumentar o nosso bem-estar e a nossa saúde. Agora a gente vai lá para Odontologia de Ponta, para o quadro Odontologia de Ponta. E quem conversa com a gente é a doutora Flávia Munhoz. Ela vai falar de um protocolo, o protocolo. É um protocolo de ponta para harmonização facial. Prestem atenção que é muito, muito legal. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que na harmonização facial existem tratamentos que podem ajudar a melhorar a qualidade da sua pele? Por isso, hoje eu vim aqui falar um pouquinho a respeito do protocolo. Você sabe o que é esse tratamento? Na verdade, ele é um conjunto de procedimentos que vão desde a utilização de toxina botulínica, microagulhamento com ativos clareadores e rejuvenescedores, aplicação de bioestimuladores e também de peelings químicos, com a finalidade de melhorar o aspecto da pele de pacientes com marcas de acne, manchas de melasma ou para pacientes que gostariam de ter uma pele com aspecto mais jovem. Após o procedimento no consultório, o paciente segue com os cuidados em casa e após um período de 10 dias é possível ter uma pele totalmente renovada. O melhor tratamento e o número de sessões deve ser definido pelo profissional através de uma avaliação. Lembrando que o protocolo é uma técnica que pode ser realizada apenas por um profissional habilitado. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muitíssimo obrigada, doutora Flávia Munhoz. É muito bom aprender com você aqui no Conexão. E a gente agora vai despertar. A gente vai despertar. Começou o programa, vamos despertar com ele, Cássio Ropelato. E ele fala hoje sobre o vitimismo. Despertar com Cássio Ropelato. Você já deve ter me ouvido falar muito sobre a questão da mágoa e o ressentimento e como a mágoa e o ressentimento estão ligados às doenças e desarmonias que o ser humano enfrenta. Eu gostaria de explicar um pouco melhor como isso se processa. A partir do momento em que você tem mágoa e ressentimento, você vivencia uma postura de vitimização, ou seja, você incorpora a vítima em você. Para que você possa incorporar a vitimização, você necessariamente tem que estar ligado ao agressor. Então você com certeza vai ser uma pessoa que não vai poder perdoar. Por isso que quando as pessoas dizem é difícil perdoar, porque perdoar significa deixar de olhar o outro como um agressor. Abandonar a postura onde você vê o outro como um agressor. O que acontece quando eu me vitimizo diante da vida? Eu estou olhando para trás, eu fico em oposição, de costas para a vida, para o horizonte. Eu fico olhando para aquilo que no passado me machucou. E como eu não posso resolver aquilo que está no passado, eu também não posso ir para a vida.
Por isso, se você observar uma pessoa vitimizada, é aquela pessoa que sempre está ressentida, ou seja, sentindo novamente o sofrimento do passado. Ela está magoada, ela está aprisionada num sentimento de algo que aconteceu lá no passado. Como essa pessoa vive o momento presente? Como ela pode olhar para o futuro se ela escolheu, ou consciente ou inconscientemente, ficar vitimizada? Isso realmente é uma escolha, ser vítima? Não, é ausência de escolha, porque essa pessoa não pode escolher mudar a vida, essa pessoa não pode escolher uma nova postura diante da vida. Ela está lá no passado, perdida em algum momento, reivindicando o amor que não recebeu, reivindicando o respeito que não recebeu, reivindicando a validação que supostamente ela não recebeu. Portanto, todo magoado e ressentido é alguém vitimizado. E se você é um ser vitimizado, você é um ser que está impedido de ser feliz. Porque antes de ser feliz, você quer olhar para o passado e mudar aquilo que você nunca mais vai poder mudar. Despertar com Cássio Ropelato. É sempre muito bom mesmo aprender com você, Cássio. E agora é um tema interessantíssimo. A gente vai falar de depressão na terceira idade. E quem fala é a doutora Maria Carolina Arbex, no quadro Envelhecer. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina Arbex, eu sou geriatra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre depressão, né? A gente tem uma campanha de Setembro Amarelo, que é para falar um pouco da relação da depressão, do suicídio, e a gente precisa lembrar que na terceira idade isso não é diferente, né? Então, é ainda uma condição bastante comum no envelhecimento, né? Essa associação do envelhecimento com as perdas, né? A gente acha que faz parte um pouco do envelhecimento, de alguma forma, algumas perdas, seja perda funcional, então você ficar mais dependente para alguns cuidados, então perda da sua autonomia, perda do seu trabalho, muitas pessoas se aposentam, né, com o passar com os anos acaba aposentando, então isso também às vezes é uma perda para aquele paciente com relação à parte social, com relação à sensação de exercer algum papel. E aí isso traz muitas tristezas, perda de algum ente querido, né, que perdeu o companheiro, companheira, perdeu o filho, irmão, os pais. Então acho que é um assunto que traz bastante angústia, é bastante prevalente, então a depressão é muito prevalente na população idosa. Então a gente tem que sempre se atentar a isso, e isso tem que merecer bastante atenção na consulta e na avaliação de um paciente idoso. E aí eu costumo dizer que hoje a gente tem tanta alternativa, tem tanta coisa para fazer para ajudar, então a gente, né, como médico, a gente tem esse papel de sempre perguntar ativamente na consulta se tem alguma tristeza, se tem alguma coisa que perdeu, coisas que você gostava antes e deixou de gostar, perdeu prazer em algumas coisas, porque a gente tem muita coisa para fazer, tanto do ponto de vista de medicação, de várias opções, com poucos efeitos colaterais, como também de medidas não medicamentosas, né? Então tentar, nesse momento, iniciar uma atividade física, ter uma melhor alimentação, ter um acolhimento, né? A psicoterapia entra como uma aliada super importante nesse papel, nesse tratamento em conjunto. Então eu queria hoje chamar atenção para isso, né? Para quem se sentir assim ou tiver dúvida, procurar o seu médico, falar com ele a respeito disso, né? Se pode ou não ser isso, e que isso tem tratamento, isso tem melhora, e a gente tem muita coisa para fazer, tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Muitíssimo obrigada, doutora Maria Carolina Arbex. E agora a gente fala do quê? A gente vai falar de bolo, dos bolos maravilhosos que dão água na boca só de lembrar o gosto, porque nada mais gostoso para o café da manhã, lanche da tarde e da noite. E hoje eu vou falar com muito gosto e sempre de um dos meus favoritos, para não falar o favorito, que é o brownie de chocolate com nozes. Aquela casquinha por fora, molhadinho por dentro, super combina com um bom sorvete, ainda mais nesse calor. Experimentem, se vocês não gostarem, podem vir e reclamar comigo, eu tenho certeza que isso não vai acontecer,
vá até a Casa de Bolos, experimente o brownie de nozes que, ó, vocês não vão se arrepender. Aqui em Araraquara tem 2 casas de bolo, tem aqui na Vila Xavier, tem também no centro de Araraquara e em Matão tem na Sinharinha Frota, vai aparecer todos os endereços aí para vocês. E agora a gente continua no momento delicioso aqui do nosso programa, porque a gente vai para o nosso quadro Minha Receita Predilecta e é com ela, a nossa queridíssima Tuca Baldan, que vai fazer uma panacota. Já pega a caneta para anotar essa receita, panacota com calda de goiabada gourmet predilecta. Minha Receita Predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje estou aqui no quadro Minha Receita Predilecta com a queridinha da Predilecta, a goiabada cremosa gourmet zero açúcar. Ela é deliciosa. A receita de hoje é uma panacota com calda de goiabada. Vamos à receita. A gente vai usar um pote de iogurte natural, de preferência desnatado. Nós vamos usar uma xícara de leite desnatado, uma caixinha de creme de leite leve, porque aqui tudo é muito leve. Aqui a gente vai usar gelatina sem sabor hidratada, tá? Vocês façam de acordo com a recomendação da embalagem. E adoçante, 2 colheres de sopa de adoçante. Prontinho, agora a gente vai levar no liquidificador e é só bater. E depois que a gente bate a panacota no liquidificador, a gente coloca em taças e vai para a geladeira por 2 horas. Ó, pessoal, fica mais ou menos essa consistência aqui, ó, bem deliciosa. Pra gente fazer a calda da goiabada gourmet zero açúcar, a gente vai colocar ela na panela com um pouquinho de água e olha a consistência da calda, pessoal. É demais, em fogo, até dar essa consistência, tá? Fogo baixo. Agora eu vou colocar aqui para vocês a calda de goiabada nesta panacota. Tenho certeza que vocês estão babando aí do outro lado para comer isso aqui, porque realmente tá de babar. Prontinho, gente. Uma receita simples e super leve. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até mais. Minha Receita Predilecta. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa com a designer de interiores Jaqueline Arantes e a gente fala sobre os benefícios que um bom design de interiores pode trazer para a nossa saúde, para a nossa família, para o nosso bem-estar. Mas antes, o H Saúde tem um recado para finalizar esse Setembro Amarelo e quem vai passar o recado para a gente é a psicóloga Mirella. Olá, eu sou a Mirella, eu sou psicóloga, atendo aqui pela H Saúde e vim falar com vocês sobre o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio extremamente importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, não é? A pessoa que se suicida, ela não quer deixar de existir, ela quer deixar de sentir dor, desespero e desesperança. O suicídio e a intenção de se suicidar sempre vem associado a algum transtorno mental, que precisa de tratamento e muito cuidado. Se você tem essa intenção ou conhece alguém que tem essa intenção, procure ajuda. Quebre o sigilo e procure um profissional da saúde que pode te ajudar. Muito obrigada, Mirella, por essa explicação, por participar aqui no Conexão Saúde. E a gente não pode esquecer que o H Saúde é um plano de saúde que tem compromisso de promover a excelência no atendimento da sua saúde. Com mais de 40 anos de experiência e prestação de serviço, oferece opções ideais para a sua família e seus funcionários.
Atualmente é o plano de saúde que mais cresce em toda a região de Araraquara. Aproveite, ligue, comprove a diferença. Tem promoção especial para pessoa física, para pessoa jurídica. Confira, fale com os executivos de vendas do H Saúde, é 16 3383 9333, 16 3383 9333. H Saúde, o plano de saúde que não para de crescer, todo o cuidado que você e sua família merecem. H Saúde, maior e melhor. E a gente volta com o nosso bate-papo aqui com a Jaqueline Arantes, design de interiores. E hoje a gente está abrindo aqui a consciência um pouco, a gente abriu o leque do nosso programa, Jaque, porque dá pra gente pensar e mostrar para quem está em casa como é importante o bem-estar, e o bem-estar vai muito além da nossa saúde física ou da nossa saúde espiritual integral, e o meio, o ambiente interfere e muito na nossa saúde e no nosso bem-estar, não é? E você vem conversando com a gente, eu queria começar a dar algumas dicas para os nossos telespectadores, para quem está em casa. Então, quem está em casa tem um espaço determinado que quer começar a pensar diferente. Eu tenho uma sala, ou eu tenho um galpão, não sei. Como que, claro que o ideal seria ter a ajuda de um, designer de interiores, mas como que essa pessoa pode começar a pensar em mudanças? É na cor, é na quantidade de móveis, é que tipo de conforto que a gente tem que buscar quando a gente pensa num ambiente? Eu acho que a primeira coisa é quase ir para um autoconhecimento, tá? Então é você olhar para si e falar, bom, o que eu gostaria de fazer no meu tempo de lazer, por exemplo? Eu gosto de ler. Então eu vou montar um cantinho, uma poltrona gostosa, uma iluminação adequada, os meus livros favoritos dispostos de alguma forma. Eu gosto de trabalhos manuais. Então eu vou pegar um cantinho da minha sala, independente do tamanho, mas eu vou criar um cantinho com um ateliêzinho para mim. Então eu vou colocar uma mesinha, eu coloco umas prateleirinhas com os meus apetrechos ali e crio aquele espaço. Eu posso dividir esse espaço da minha sala criando um biombozinho, eu posso colocar uma mesinha com rodízio, que uma hora ela vira o meu ateliêzinho, outra hora ela vira a minha mesinha de refeições. Então tem como você otimizar o seu espaço, mas antes de tudo é você descobrir o que você quer, porque hoje em dia não é ter, é ser. Olha, gente, a gente parece que a gente está falando com uma psicóloga aqui no nosso programa. Porque, olha, o Cássio deve ter ficado feliz, Jaqueline, com a sua resposta. Porque o autoconhecimento é a chave. A gente muda a vida se conhecendo. E é um processo que não acaba do autoconhecimento. Não é bom pensar assim que o progresso é eterno? E você respeitar a fase que você está passando e colocar isso na sua casa. Então, aquela história assim, não é porque tá na moda o cinza que você vai usar o cinza. Claro. Não é uma cor que te fala, sabe? Então, eu tô no momento de azul. Então, vamos usar os tons de azuis, né? Mas eu não preciso encher a casa de móveis. Muito pelo contrário, às vezes eu preciso dar uma limpada. Então, comece assim, organizando o espaço. Comece aquela coisa do desapego, aquilo que realmente preciso ficar, aquilo que vai ter função e aquilo que me remete à emoção. Você tem que ter referências emocionais no seu espaço, principalmente nesse momento de pandemia, daqueles momentos bons, das viagens, da família. Então, uma maneira de você também cuidar da sua saúde emocional é você ter esses pequenos lembretes de bons momentos que você viveu dispostos na sua casa de alguma forma. Então você pode ter porta-retratos, você pode ter quadros que te remetam a paisagens que você visitou. Isso é uma maneira de você estar colocando esse envolvimento emocional. Gosto de plantas, então vou ter... Olha, a Universidade de Michigan soltou um estudo dizendo que se você diariamente dedicasse 20 minutos a plantas, a adubar, a molhar, a tirar as folhinhas secas, você alivia o estresse de um dia inteiro de trabalho. Essa conexão com a natureza, ela é renovadora. Então, se você não pode sair do seu apartamento, que eu acho que é o espaço que é sempre mais crítico, porque você não pode mais usar o espaço comum, então você fica realmente refém daquele... Então, coloque flores, coloque plantas,
Se você gosta de cozinhar, faça a hortinha com tempero. Você tem como criar esses espaços independentemente do espaço metragem quadrada, né? Do espaço físico real que você tem. Porque muitas vezes a gente se apega no tamanho físico. Ah, mas é muito pequeno, olha, não dá para viver aqui bem, né? Vamos dizer assim, é muito difícil ter uma vida saudável, com criança nesse espaço. E eu percebo que seus projetos têm muito detalhes caprichosos, é isso que você está falando. Sim. Esses detalhes que às vezes uma questão ali faz, uma cor em certo lugar faz toda a diferença. Porque é a pitada da personalidade do indivíduo e é essa coisa do ser mais primoroso, né? E aí então, é o olhar, quando você tem um designer, é o olhar do designer. É o designer, às vezes eu até brinco com os clientes, o que você gosta? Eu não sei o que eu gosto. Eu falo o que você não gosta. É essencial você saber o que você não gosta, porque você já começa a limpar aquilo que não te faz bem. E muitas vezes a gente realmente não sabe o que a gente gosta porque a gente não para viver esse mundo. Exatamente. Então a gente para reformar a casa, para construir uma casa, às vezes 1, 2, 3 vezes na vida e olhe lá. Mas você que está nesse ambiente diariamente sabe tudo que pode ser feito. Por isso que às vezes a gente fala, olha, eu não sei, mas aí você vai mostrando, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso, né? Trazer repertório. Para a vida do cliente. Exatamente. Né? Chega um momento que aí existe a função do profissional de manter o conceito, porque também às vezes a pessoa se empolga e quer colocar tudo e não dá para colocar tudo. É importantíssimo. Né? Então aí o bom profissional ele vai falar, tá, então o que você gosta mais? Se você gosta de tudo isso, o que você gosta mais? E a gente estabelece um conceito a partir daí e a gente vai, porque eu falo que é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. O menos sempre é mais. Sempre foi. Isso, Jaqueline? Sempre foi. Sabe, tanto no espaço, então você está por exemplo, você tem um espaço pequeno, você vai criar uma funcionalidade para ele, você está inseguro. Eu quero criar uma cozinha, eu não tenho espaço, mas quero criar uma cozinha gourmet, porque eu adoro cozinhar, não sei o quê. Vamos com calma. Vamos com os equipamentos que realmente são essenciais. Vamos testar este espaço. Isso eu estou falando quando você não tem um profissional te acompanhando. Você está sendo autodidata, né? Então você vai testando o espaço, vai testando as suas necessidades e vai colocando as coisas de pouquinho, entendeu? Cuidado para não exagerar. Eu quero eu sou cinéfilo, quero uma super sala de TV. Então vou colocar uma TV grande dentro de uma proporção. Vou colocar um sofazão, mas em pandemia, quantas pessoas você está juntando para assistir TV? Então, às vezes, você coloca uma coisa confortável só para os usuários da casa e você também não enche o espaço de coisas, porque isso vai te gerar estresse depois. No momento da limpeza, da organização, da manutenção, você começa a colocar muita coisa, depois isso dificulta a sua própria atividade diária, entendeu? Jaqueline Arantes aqui no Conexão Saúde, é uma alegria tê-la, Jaqueline. Mas agora tem mais odontologia de ponta aqui no nosso programa, porque o Dr. Oscar Munhoz hoje vai responder uma pergunta de um nosso telespectador. Porque ele pergunta se é mito ou se é verdade escovar os dentes somente depois de 30 minutos da refeição. Será que é isso? A gente tem que esperar 30 minutos depois da refeição? Fala, doutor Oscar. Bom, Pri, é verdade, tá? Existe sim uma relação saudável entre você consumir os alimentos e esperar um tempo para fazer higiene bucal. Por quê? Porque quando a gente consome qualquer alimento, nós temos uma alteração no pH da nossa boca, né? E se forem alimentos que diminuam demais o pH ou que já sejam ácidos por natureza, né? Esse pH ele cai para valores muito baixos. E a boca ela trabalha sempre num pH quase perto do neutro, que seria o pH de equilíbrio. Então, vamos imaginar o seguinte, você consumiu um alimento, o pH da sua boca abaixou para níveis críticos e logo na sequência você entra com uma pasta que tem abrasivos e uma escova. Você vai promover o quê? Um lixamento das suas estruturas dentárias, um desgaste. E se
você for um paciente que já tem sensibilidades, já tem algum desgaste por algum motivo aí, quer seja por refluxos, por bruxismo ou algum outro motivo que tenha causado uma perda do seu esmalte ou retrações, essa sensibilidade, esse desgaste, ele se eleva. Então é muito prudente que quando você faça uma refeição, você espere, a gente fala de 15 a 30 minutos, para que o pH da sua boca ele se equilibre, porque a nossa saliva ela tem fatores que vão elevar o pH e depois do pH elevado a gente pode estar fazendo a higiene sem tantos problemas, né? Ou na verdade criando um fator adequado de remoção de placas sem o desgaste dentário. Então é um bom alerta, um bom cuidado, principalmente para você que faz o uso de alimentos e de hábitos de produtos que tenham ácido na sua composição. Espere o pH da boca retornar, tá? Então fica aqui o alerta e até uma próxima com mais dicas. Um grande abraço. Odontologia de ponta. Apoio cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olha, o Dr. Oscar nos ensina sempre. Muito obrigada, professor! E agora a gente vai lá para a Clínica Espectro, porque a Karina Primiano vai contar pra gente como que elas trabalharam neste momento, né, durante a pandemia, com as intervenções com as crianças. Saúde inclusiva. Apoio cultural. Núcleo Espectro. Intervenção comportamental ABA. Olá, meu nome é Karina, eu sou diretora do Núcleo Espectro, onde trabalhamos com intervenção comportamental ABA em crianças com autismo e com outros transtornos na aprendizagem. Hoje eu vim falar para vocês um pouco da intervenção em tempos de pandemia. Nós da clínica optamos por continuar os atendimentos, já que não houve lockdown, e damos muita importância para a continuação e manutenção dessa intervenção. Então oferecemos 3 modalidades de atendimento para a família e para os terapeutas escolherem: a online, a presencial na clínica e a domiciliar. Reorganizamos as agendas para a criança ficar com menor número de terapeutas por dia para ter menos contato. Reorganizamos o ambiente físico, onde ficam menos crianças por espaço, e também fizemos ajustes nos protocolos, como por exemplo de habilidades sociais, que foram suspensos. A socialização é muito importante para o autismo, mas tivemos que reduzir, fazendo, em vez da brincadeira em grupo, brincadeira apenas em dupla. Tivemos que tirar o protocolo de mãos dadas. Em contrapartida, inserimos novos protocolos, como a de sensibilização para o uso de máscara, o ensino de lavar as mãos e, assim, toda essa dedicação que nós tivemos, essa preocupação em reorganizar tudo, nós tivemos muito sucesso, principalmente no atendimento online, que foi essencial a capacitação e a experiência profissional. Tivemos muito sucesso, lógico que com a colaboração das famílias, que foram orientadas e treinadas para aplicar os protocolos. Saúde inclusiva. Apoio cultural. Núcleo Espectro. Intervenção comportamental ABA. Karina, muito bom, a gente sabe todo o carinho, todo o cuidado que vocês têm com as crianças aí na Clínica Espectro. Parabéns, viu? E agora a gente vai direto lá conversar com o Dr. Hélio Primiano. Qual será a dica de hoje? Visão em Foco. Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio cultural, Instituto da Visão. Eu vou deixar uma dica para vocês na área oftalmológica de um tema bem importante, que é o descolamento de retina. O descolamento de retina, muitas vezes, ele leva a uma baixa de visão, e essa baixa de visão, o diagnóstico precoce, ele é extremamente importante. Muitas vezes ele aparece de uma forma assintomática e sem sintomas, apenas com a baixa de visão, mas existe uma pequena parcela dos pacientes que apresentam alguns sintomas, e isso pode ser importante para o diagnóstico e até para evitar que esse paciente vá para um procedimento cirúrgico mais invasivo, né? E quais são esses sintomas, né, que a população tem que ficar alerta? Um deles são os flashes de luz, aquele flash que você vê sem ter nenhuma máquina fotográfica, você não está em nenhum meio que tem
algum flash, alguma coisa, é uma coisa espontânea que de repente você se assusta com algo que está vindo no seu olho. E em geral é como flash, porque a retina da gente ela é um tecido nervoso e o sintoma principal de que ela está tendo alguma fragilidade são os flashes de luz. Então esse seria o primeiro. O segundo é quando você tem algum problema na retina próximo a um vaso, e aí você vai ter o sintoma de como se tivesse um chuvisco e aí vem a baixa de visão. Isso é outro sintoma. Aí provavelmente você pode estar tendo uma hemorragia associada à rasgadura da retina. Esses sintomas são importantes porque podem interferir no diagnóstico e podem interferir até no tratamento. Muitas vezes a gente nem precisa levar o paciente a um procedimento cirúrgico invasivo em um hospital. Pode-se fazer alguns procedimentos nas clínicas mesmo para evitar que haja progressão desse descolamento. Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Dr. Hélio Primiano, sempre muito bom tê-lo aqui no Conexão Saúde. Agora a gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Jaqueline Arantes e também aquele quadro delicioso do nosso querido chefe Chico Olive. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente entrevista a designer de interiores Jaqueline Arantes e também tem o nosso momento saboroso aqui no nosso programa. Chegou o momento Life, direto da fazenda para sua casa. A Life Sucos seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas E, antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. E você está esperando o que para consumir um produto que vem direto da fazenda? Life Sucos, direto da fazenda para a sua casa. E a gente vai lá para o Espaço Live. Cozinha Saudável, Apoio Cultural, o Live Gastrobar. Zilda Massas. Eu vou fazer hoje algo muito fácil. A gente gosta. Que serve para o vegetariano, não para o vegano, porque eu uso manteiga, né? Que é uma brusqueta nossa lá do Gastrobar, que é a brusqueta de cogumelos puxados na manteiga, com tomilho e um toque de alho. Chico, que delícia! Precisa de mais alguma coisa nessa vida? Não, um pouquinho. Eu amo cogumelo, eu amo shiitake, amo shimeji. É uma Hoje você foi amigo. Fácil, uma proteína fácil, né? Muito fácil de encontrar, fácil de digerir. E para quem não gosta de carne, é um belo aliado o cogumelo, qualquer tipo de cogumelo. Então, qualquer tipo de cogumelo que você tem na sua casa, ou queijo. Eu tô usando o que eu tinha aí, que era um primadona, mas pode ser um parmesão, pode ser uma mussarela, entendeu? Não precisa se matar, não. E aí uma bandejinha de cogumelo tá entre 6 e 7 reais, né? Ah, é? Não é tão caro, assim, serve facilmente 2 pessoas. Ah, então vamos, mãos à obra. É simples, eu só vou mostrar aqui pra vocês que eu tiro esse talinho aqui dos cogumelos. Ah, tá. Porque ele é mais borrachudo. Eu cortei aqui, mas você também pode pegar, desfiar ele, né? Ou pegar com a tesourinha e vem... Então, de qualquer forma, você pode fazer. Eu já vou direto no corte, ponto, né? Porque, tá vendo, ó, essa parte aqui, ele é mais durinha, Aí você vai tirando ele, ó. Esse é o shimeji cinza, né? Cogumelinhos, todos já pronto para ir para panela. Então eu vou pegar essa manteiguinha sem sal, pôr um pouquinho na frigideira, um fiozinho de azeite para que ela não sature, queime e estrague todo o prato. Vou pegar esse dentinho de alho, vocês já sabem, né? Eu só tiro a casquinha dele e espremo direto na frigideira, só para dar um toquezinho antes de pôr o cogumelo.
E aí, por fim, Priscila, por fim, nós temos aqui... Não, eu não aguento, Chico, que você aprendeu meu nome. Que ele falava antes senhora. Minha senhora. Não, né? Demorou. Você é esperta, depois de um ano, ele tá falando Priscila. Parabéns, Chico Olive. Isso é uma evolução do ser humano. Ó, eu vou pegar uma ciabatta. Ciabatta. Eu falo ciabatta, eu não sou tão sofisticada assim. Pode falar ciabatta, pode. Chico italiano, ciabatta. Você pode cortar ela aqui, ou fazer que nem a gente faz no gastrobar, que é cortar ela ao meio. Olha, o português. Né? Tá vendo? Por que a ciabatta e não o pão italiano, Chico Olive? Por que, Chico Olive? Porque eu acho a ciabatta mais macia e fica mais fácil de comer a brusqueta. Realmente, o pão italiano é mais durão, aí você acaba quebrando o molar, a ponta do canino, para o céu da boca, não é assim. São questões que é melhor a gente evitar. Aí eu vou montar isso aqui em cima e vou cortar e finalizar. Como que corta, Chico? Você deu 3? Pra dar a força, né? A força está com você. É isso aí. Simples. Deixa eu só falar um negocinho antes. Por favor. Porque eu acho que você fica aí me distraindo. Desculpa, eu vou pegar gente, eu vou ficar quieta. Tomilhozinho. Tomilho é demais, cara. Tomilho é uma erva assim, mais. Ó, combina muito bem com carne. E carne é muito próximo do cogumelo, né? A berinjela também é considerada, acho que as fontes naturais mais próximas da proteína da carne mesmo. Vou cortar ele assim e vou colocar no finalzinho da manteiga. Vocês vão ver aí. Você espera um pouquinho e a gente já volta. Yes. Leila Guerra Olive. Leila Guerra Olive está aqui nos presenteando com a sua figurinha carimbada. Ela adora os bastidores. Ela veio, porque senão ela precisa gravar com a Tia Pri, né? Você viu comigo, né? E a fã que ela é do pai dela. Vamos lá? Fala, Chico Olive. Cogumelinho. Tá cheiroso? Cheirando manteiga? Sim. Legal. Papai pegou o pão. Aí o papai vai pegar nesse pão aí, pega esse pratinho pra você. Depois eu vou usar ele na montagem. Sim, senhor. Vou juntar essa manteigona toda aqui, ó. Colocar no pãozinho. Ai, Leila, eu amo cogumelo. Você gosta de shiitake, shimeji? Esse é Meiji. Meiji, né? Isso. Eu gosto de shimeji. Você também gosta? Ela gosta de comida japonesa, ela gosta de tudo. Ai, gente, a Leila é um orgulho mundial para das crianças. Cru, salame, verdura também, melancia. Mas a Leila... Ela é a garota Conexão Saúde, Chico. É mesmo? Porque se ela come legumes, fruta... Você come fruta e legumes? Come, bastante. Então ela é muito saudável. Isso aí. Olha que delícia, tia, ó. Nossa, Chico. Ó a manteiguinha, ó. Que presente essa receita pra mim hoje, viu, gente? Nossa, aí, ó, tá vendo? Tá enchendo a boca d'água? Adoro. Tia, eu vou te dar um guardanapinho. O duro é comer, experimentar essa brusqueta aqui na frente de todo mundo, né? Não, mas eu vou cortar direitinho pra vocês. Oi, filha. Você não deu guardanapo pra mim? Eu vou dar, pode deixar, pode deixar. Que linda. Ai, que é isso? Deixa eu dar o meu pra ela, Chico. Ah, não, dá o dela, nesse momento. Isso. É que o dela eu ia cuidar, eu não ia deixar você pôr a mão na brusqueta, eu vou pôr na sua boca, filha. Ó, mais um pouco de tomilho fresco, ó.
Só na ponta da faca, né, filha? Ficou picadinho? Tá sentindo aí? É? Olha que cheiroso o tomilho, né, Leila? Uma ervinha boa, né, filha? Ó. Embaixo, presta atenção. Tô pondo a erva embaixo, vou pôr o queijo em cima. Aí o maçarico, eu preciso do maçarico. Gente, que delícia que ficou essa brusqueta à la Chico Olive. Bastante queijinho, tia Pri. Nossa, Chico, que delícia. Eu não preciso nem experimentar pra saber que tá bom. A gente serve lá no Gastrobar. Lá no Live Gastrobar? É. Aí, ó, vou deixar separadinho aqui esse tomilho. A Cata me deu o maçarico. O que a gente vai fazer, Leila? Queimar. Isso, ó, de longe. Tá vendo? Só pra derreter. Só derreter o quê? Eu poderia colocar ela no forno também, se eu não tiver o maçarico, né, tia Pri? É, Chico. É. Ó, mas eu vou dar uma maçaricada e esse queimadinho do queijo, sabe como que chama? Como que chama, Chico? Reação de Maillard, ou Maillard, que é qualquer proteína, seja de origem animal ou vegetal, quando ela é queimada... Vai ficar bom. Vai ficar bom. Quando ela é queimada, voltando aqui, ela dá um sabor ainda mais acentuado. Professor Chico Olive. Aí eu já queimei tudo, aí eu ponho a erva fresca em cima. Aí, ó. Ai, gente. Eu vou montar um pratinho. Essa vida que eu levo é muito dura, viu, Chico? Essa eu vou montar um pratinho pra você em casa. E pra Leilinha e pra Dona Pri, eu vou cortar um pedacinho diferente. Ai, gente, que delícia. Assim o Enzo tira uma foto bem bonita desse prato, né, Chico? Isso, ó. Olha que bonito, ó. Leila, você foi tão sortuda que você veio experimentar a receita mais gostosa do dia hoje. Do dia, não foi, tia? Olha... Olha, Leila, tá bom assim? A Leila não tá fraca não, hein? Tá bom assim, filha? Tá. Ó lá. Ficou bonito, Leila? É pra quem esse? É pra você em casa, fala. É pra você em casa. Isso, agora esse é pra vocês duas, ó. Ixi, ó. Ixi, Leila. Muito grande ainda, tia Pri? Não, é? Não, acho que eu tô preocupada com a Leila também, não, né? Ó. Esse. Ah. Ai, gente, que delícia, Leilinha. Esse é pra minha Leiloca, ó. Abre a boca, filha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aqui pra mim. Tia Pri. Gente. E aí, ficou perfumado, gostoso. Cogumelo, dá pra sentir o gosto do cogumelo. A manteiga. É nota 10, né, Leila? Pus um pedaço muito grande. Gente, ó, não matem seu filho com a brusqueta, tá? Então, ó, brusqueta, um prato de origem italiana pelo nome, mas provavelmente uma influência forte de todo o Mediterrâneo. Fala, até a semana que vem. Olha lá. Até a semana que vem. Ó, um beijão pra tia Pri, fala. Um beijão pra tia Pri, vai, solta. Vai. Porque se ela não aparece, eu mando áudio pra ela ficar feliz, né, aí, Chico? É isso aí. Um beijo a todos, viu, Pri? Obrigado. Acha? Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Olive Gastrobar. Zilda Massas. Queridíssimo Chico Olive, é sempre uma honra, é sempre uma alegria tê-lo aqui no nosso programa e cozinhar junto com você. E agora, a nossa queridíssima Jaqueline Arantes vai nos dar uma dica para a lavanderia. Será que lavanderia pode ter um toque especial, Jaque? Eu acho que deve, principalmente porque tá um monte de gente tendo que desempenhar tarefas que nunca imaginou ter que desempenhá-las, né? Então são tarefas rotineiras, obrigatórias, você tem que lavar, passar, enfim. E de repente você pode pegar a sua lavanderia e colocar uma cor, por que não? Se você não pode trocar o revestimento dela, mas você pode, seja uma parede ou até pintar esse revestimento, existem alguns produtos próprios para isso, e você colocar uma cor que te fale muito. De repente, um tom de verde, se você gosta de verde, um tom de azul, uma cor alegre, para que pelo menos durante aquele período que você vai estar ali,
você esteja com uma energia gostosa, com uma cor que te dê vibrações positivas, para você aquele tempo não parecer um tempo tão longo. Você pode brincar com adesivos, você pode comprar adesivos e colocar adesivos contando historinhas, ou adesivos de bolhas de sabão, balde. Você pode criar até uma lavanderia meia lúdica com o seu filho, dando essa cara de brincadeira. Então a atividade obrigatória se torna no fundo uma brincadeira e você põe o seu pequeno junto para desenvolver isso com você, fica bacana. Ficamos por aqui, mas a gente se vê toda quarta-feira, 10h15 da noite, e tem representação toda quarta também, às 5h40 da tarde. Conexão Saúde está na Rádio Morada também, às segundas-feiras, ao vivo, 19 horas. Um grande beijo, uma boa noite para todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda.